Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do segundo domingo do tempo comum no litúrgico A. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações das publicações de novos vídeos de liturgias dominicais e solenidades. Os textos que nos são apresentados com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 3, depois versículo de 5 a 6. O salmo responsorial é o Salmo 39. Como primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. Toda a liturgia da palavra, nesse início do tempo comum, depois de celebrarmos um longo período de festa, Natal, Maria Mãe de Deus, a Epifania do Senhor, o batismo do Senhor, nós entramos nessa caminhada do tempo comum e somos chamados, nesta liturgia da palavra, a crescermos na vida espiritual, na vida cristã. Toda a liturgia fala da evolução, do crescimento na nossa caminhada de fé, porque só com esta caminhada de crescimento nós poderemos ter forças para chegarmos à nossa meta final, que é o céu. Já refletindo a partir da primeira leitura do profeta Isaías, que vai dizer que nós somos chamados a sermos servos. E a primeira missão do servo é restaurar o povo de Deus que está perdido. E no momento que ele assume a sua condição de servo, ele vai muito além do que só restaurar. Ele precisa resgatar e precisa ser luz para as nações. O que quer dizer este restaurar, resgatar, ser luz para as nações? O restaurar é buscar aqueles que se perderam, daqueles que participavam do povo de Deus, mas deixou-se seduzir pelos prazeres do mundo, pelas dificuldades da vida, as tribulações desistiram e principalmente porque deixaram que os seus corações se desviassem de Deus. Agora, permanecem muitos dentro da igreja, embora já não vive a fé como deveria. Infelizmente, quantos batizados que já não têm fé? Quantos que recebem a Eucaristia sem fé? Quantos que não vivem seu dia a dia colocando toda a sua vida nas mãos de Deus para que ele seja o condutor? Por que acontece isso? Porque precisa-se do servo para que ele restaure estas pessoas, para que, reanimadas na fé, continue a sua caminhada. E aí,
temos a realidade daqueles que se afastaram. Esses não é para serem restaurados, mas serem resgatados, para que possam novamente quererem estar na presença de Deus em oração, para que queiram novamente participar da missa da Eucaristia, abrir os seus corações para a caridade. E aí a evolução daquele que é servo, ele tem que abrir-se a uma dimensão maior, ser luz das nações. Ou seja, ele tem que crescer de tal maneira, evoluir de tal maneira espiritualmente, que ele vai levar o seu conhecimento que recebeu de Cristo a todos os povos. Foi assim que os apóstolos iniciaram. Começaram ali na Galileia, depois se expandiram até chegar a Roma e, consequentemente, o chegar a Roma fez com que essa palavra se espalhasse pelo mundo inteiro. Foram muitos servos que fizeram esse trabalho. Agora temos que olhar que o modelo de servo está em Jesus Cristo. Jesus Cristo resgatou, Jesus Cristo restaurou aqueles que estavam perdidos da descendência de Israel, do seu servo Jacó, iluminou todos os corações, para que todos pudessem, com os corações iluminados, respondessem o chamado de Deus para as suas vidas. A segunda reflexão da necessidade de evolução é na segunda leitura, quando São Paulo diz: eu sou chamado a ser apóstolo. Chegar a ser apóstolo é uma evolução, é um crescimento na caminhada da vida cristã. O primeiro passo para essa caminhada é ser batizado. E o batizado não pode ser estático na sua vida cristã. Ele precisa evoluir. E nós sabemos, muitos são batizados, mas param apenas no rito do batismo e não evoluem na sua vida cristã. Precisamos dar passos. E os passos dados têm que nos levar necessariamente a sermos discípulo. O discípulo é aquele que está aprendendo a fazer segundo aquilo que Cristo ensinou para melhor colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele aprende com uma pessoa mais experiente, com um apóstolo, no seu discipulado, e vai amadurecendo, e vai crescendo, até um dia chegar a ser apóstolo. Porque o apóstolo é destemido. E por isso São Paulo vai dizer que ele foi chamado a levar todos à santidade, a todos terem esta consciência que a santidade é a meta de todos aqueles que são batizados.
É impossível atingir a meta se nós não vivermos o batismo, se nós não vivermos, não passarmos pela fase do discipulado. E esta evolução nos leva a cada dia a nos aproximarmos de Cristo, não somente nos aproximarmos para ter uma relação de vida espiritual com Ele, mas nos aproximarmos daquilo que Ele fez. Amar os pobres, praticando caridade, anunciando a palavra que aquecia o coração daquele que ouvia, ir ao encontro dos sofredores em suas necessidades, até, se for o caso, como ele fez, darmos a vida para que a nossa missão seja plenamente realizada. E no Evangelho, na figura de João Batista, aquele que mais evoluiu na sua missão para poder testemunhar Jesus Cristo. João Batista, ele começa apontando Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Um grande caminho de evolução na vida cristã é reconhecer, como João Batista, que nada que nós fizermos é por nossa capacidade ou por nossa grandeza. Tudo o que fizermos temos que apontar para Jesus Cristo. Por isso, quando eu digo e reflito nessa homilia da evolução, do crescimento na vida cristã, não é um crescimento onde nós iremos nos tornarmos famosos. Muito pelo contrário. O crescimento na vida cristã está ligado diretamente a nós diminuirmos cada vez mais, para que Cristo apareça em nossas vidas. Por isso, São João Batista vai dizer: eu vim batizar na água, com água, mas é Ele que batiza no Espírito Santo. João Batista, com seu batismo na água, levava as pessoas a terem consciência que eram pecadoras. E na condição de pecadores, eles desejavam ardentemente se encontrarem com Cristo, porque João Batista apontava para Cristo como Cordeiro de Deus, e ali recebiam o Espírito Santo para poderem serem seguidores de Cristo e viverem como os verdadeiros cristãos. E aí, São João Batista revela como nós podemos seguir a Cristo de maneira convicta, que de fato estamos seguindo a Ele ou não outros que se dizem cristãos, mas no entanto não vivem como cristãos. Ele aponta: aquele que vocês virem descer o Espírito Santo é este. Vocês podem seguir. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, e João Batista ali, que ainda não tinha convicção, acreditou profundamente que ali estava de fato o servo fiel, aquele que foi enviado pelo Pai para nos ensinar o caminho que devemos sermos conduzidos para chegarmos um dia na eternidade com Deus. Que Deus possa, nesta caminhada que estamos iniciando esse ano litúrgico,
fazer dos nossos corações servidores do reino, para que possamos um dia todos nós servirmos não mais aqui nessa terra, mas servirmos na eternidade, glorificando, exaltando o Santo dos Santos, que nos chamou à vida de santidade através do dia a dia, buscando essa perfeição cristã, até chegarmos na maturidade, na estatura que Deus quer que nós chegamos, como diz São Paulo, para podermos conhecermos de fato Cristo como Salvador das nossas vidas. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.